queria só fazer mais uma oração para que essa palavra hoje traga revelação para nós. Você sabe que nós vivemos baseados na palavra de Deus. A palavra já foi liberada para nós e eu quero orar para você hoje. Queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos, seja aqui presencial, seja na sua casa. E eu quero orar em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus traga revelação para nós através da tua palavra. Nós estamos aqui como mensageiros do Evangelho, da graça de Deus, para que a tua palavra venha realmente como espada, penetrando em nossos corações e trazendo transformação, em nome de Jesus. Diga aleluia! A palavra de hoje tem como tema: Deus está levantando Neemias no nosso meio. Quantos Neemias nós temos aqui? Diga glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Neemias capítulo 1, do verso 1 ao 7, eu queria ler com você. Neemias capítulo 1, do verso 1 ao 7, aqui diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, enquanto eu na cidade cidadela de Suzã, veio Hanami, como diz o Lucas, muitos nomes sugestivos, você colocar no seu filho aqui, um de meus irmãos com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo ouvido esta palavra, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante a Deus dos céus, e disse: ah, Senhor dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e aos teus olhos abertos, para acudires em oração o teu servo, que hoje faça a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus filhos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, aos quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. E aqui ele continua, depois você pode ler com mais calma, o livro de Neemias é bem rico, mas tudo que eu quero trazer de princípio para nós, e que aconteceu em Jerusalém, e eu queria que você aqui entendesse uma analogia desse texto que nós estamos falando, comparando Jerusalém com a igreja. Então, tudo que acontecia e tudo que está acontecendo hoje é espiritual. Você consegue enxergar isso? Tudo que acontece na nossa vida é espiritual, porque tudo que nós estamos vivendo, a palavra diz que o mundo jaz do maligno. Quantos já ouviram isso? Então o mundo pertence ao maligno, tudo é espiritual, nós temos que entender isso. Então se o mundo é do maligno, nós temos uma luta. E qual que é a luta que o Senhor fala que nós temos, que está escrito lá em Efésios? É contra principados e potestade. E lá nós revestimos realmente da couraça da justiça e nos posicionando para que o poder de Deus se manifeste através das nossas vidas. Então entenda, tudo que nós estamos vivendo é espiritual. Pastor, a pandemia é espiritual? É sim espiritual, sabe por quê? Deus, Ele trouxe para nós não enfermidade. Deus, Ele trouxe restauração e salvação. Por isso que eu e você um dia entregamos nossa vida para Jesus, porque nós experimentamos uma porção do amor de Cristo. Quantos experimentaram uma porção do amor de Cristo aqui? Diga glória a Deus. Então entenda, a nossa luta não é contra uma enfermidade, a nossa luta não é contra um governo, a nossa luta não é contra uma liderança, a nossa luta está escrita em Efésios, que é contra principados e potestade. Tudo que existe nesse mundo é do maligno, nós estamos aqui de passagem. Você é um ser que vai viver uma eternidade com Cristo Jesus, dê um glória a Deus bem alto. Entenda isso, aproprie disso, e nós estamos aqui de passagem, porque realmente nós temos algo muito maior que nos espera. Você tem que ter revelação disso. Então tudo nas nossas vidas é espiritual. Deixa eu falar algo para você. Nós temos que nos posicionar nesse momento, entendermos qual que é o projeto do diabo. O projeto do diabo é matar, roubar e destruir. Destruir quem? O mundo? Não. Destruir o crente, destruir a igreja, destruir aqueles que posicionam no Senhor.
E quem está sendo mais afetado com essa pandemia? As mortes, a gente, com certeza, a gente sente e vê realmente quanto que é difícil você lidar com essa situação. Mas quem está sendo mais afetado são os cristãos, são a igreja, por conta do medo. Nós temos batido nessa tecla, porque nós estamos ficando estacionados. Os irmãos não estão entendendo que a nossa luta é contra principados e potestades, a nossa luta é contra o diabo. E o diabo está calando os cristãos. E nós já falamos, eu quero repetir mais uma vez, a nossa quarentena espiritual já acabou. Nós vamos continuar de máscara aqui, nós vamos continuar guardando precavendo contra tudo que nós estamos vivendo, mas a nossa quarentena espiritual, assim como a de Neemias, eu vou citar aqui, tem que acabar. Você tem que se posicionar e entender a sua identidade em Cristo Jesus. Você é um filho muito amado, e você tem que tomar posse disso. Não ficar recuado, mas se posicionar e declarar que essa enfermidade não tem poder na sua vida. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Mas deixa eu mostrar algo para você. O que acontece no meio disso tudo? Há uma distração no meio evangélico. Sabe? Não estou aqui diminuindo o sofrimento, não estou diminuindo aqui a dor da morte, sei que muitas pessoas morrem por isso. Mas eu quero falar algo para você. Nós temos que entender que a nossa luta maior não é isso. O vírus, como eu falei do Tiago, que eu estava orando aqui, ele tinha uma catapora que esse vírus ficou adormecido, a hora que ele teve baixa resistência, ele aflorou e agora deu esse vírus acabou contaminando o olho, pode subir para o cérebro, olha só a gravidade. Então o que nós podemos fazer no meio disso? O pastor Wilson passou a mensagem falando que ele foi lá, junto com o Tiago, o filho dele, e falou só uma coisa para ele: você é um filho muito amado, não só por Deus, mas por mim. E abraçou ele. Essa é verdade que vai nos sustentar. Não sei o que você está passando na sua vida financeira, no seu trabalho, no seu casamento, se você está com enfermidade, mas eu quero declarar algo para você. Você é um filho amado e você tem que lembrar o diabo disso. Porque nós estamos envolvidos numa guerra espiritual, quer você queira, quer não queira. Na medida que você aceitou Jesus, você já se envolveu automaticamente numa guerra espiritual. Desde quando você era, antes de você converter, aquela conversinha do anjinho daqui, de um diabinho daqui, esse é o mundo espiritual que nós vivemos. Você talvez não percebe, mas existe sim um mundo espiritual que age ao nosso derredor. E você tem que tomar posse disso e se posicionar diante disso. Posso ouvir o seu amém? Mas aqui é o seguinte, ele teve aqui, ele foi atrás, na verdade, aqui, o Neemias fez o quê? Nós estamos vivendo aqui uma quarentena. Nós vimos já a quarentena de Moisés, foi 40 anos, essa quarentena aqui de Neemias durou 4 meses, que é mais ou menos o que a gente está vivendo. Então dá para trazer isso. Mas essa quarentena espiritual, como eu falei, tem que acabar. Nós não podemos ficar paralisados. Nós temos que entender que nós temos que conquistar objetivos na nossa vida. E o nosso objetivo é cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Você tem que estar aberto para isso. E nós já pregamos sobre isso. Nós vamos falar sobre isso nas 40 horas. A propósito, abrindo um parênteses, nós já temos uma agenda bem cheia, vamos dizer assim, para o próximo semestre. Começando na 40 horas, que é dia 31, 1º e 2. Então, queria ver toda a igreja aqui, 31, sexta-feira, 1º e 2, sábado e domingo. Nós já vamos startar o segundo semestre e nós vamos colher como nunca antes, em nome de Jesus. Quero que você se coloque conectado com isso. Quero falar para você. Nós falamos alguns tempos atrás, 1 mês, 2 meses atrás, nós trouxemos uma palavra falando do pit stop, que é aquele momento que você organiza as coisas para depois trocar os pneus dentro de uma Fórmula 1. E nós estamos chamando, o próprio Lucas fez um treinamento com os jovens e nós estamos trabalhando nisso também, por mais que você ainda não saiba, mas dentro da rede de jovens e de adultos, outro parênteses, quarta-feira tem discipulado com toda a rede de adultos aqui, todos os membros da rede de adultos aqui comigo, e nós estamos passando por um momento que se chama hangar. Hangar é onde para as aeronaves, os helicópteros, é onde se faz algumas regulagens, preparam, dá manutenção. Para quê? Para depois, no segundo semestre, nós vamos decolar. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos fazendo algumas regulagens nesse projeto, para que no segundo semestre a gente avalie e cresça. Neemias não foi diferente aqui. Então, a primeira coisa que ele fez aqui, para nós entendermos, a quarentena espiritual acabou na vida, como a gente citou, de Moisés, de José. E para você também tem que ter passado essa quarentena.
Essa quarentena espiritual. Não estou falando para você abrir mão da sua máscara, que eu seria muito imprudente para falar isso para você. Mas quero falar para você, você precisa te posicionar assim como Neemias fez. Nós vamos ver isso aqui. Então aqui, Neemias, 70 anos de quarentena, a nação de Israel sendo ajustada. Então tinha uma mistura de deuses, na verdade, né? Reis já tinham sido levantados, tinha rei Saul, Davi, Salomão. Existia dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, onde o reino do norte era muita idolatria, que depois acabou misturando, e a idolatria ainda acabou se aflorando também. Mas Nabucodonosor destruiu tudo, foi tudo destruído. E aí começa aquele momento. Aí Neemias foi atrás de quem? Teve aquelas pessoas que fizeram parte da quarentena, não fizeram parte da quarentena espiritual. Se posicionaram. Interessante que nunca mais teve idolatria nos judeus. E Neemias nasceu no meio da quarentena. Ou seja, Neemias era copeiro do rei. Automaticamente, por ser copeiro do rei, ele sabia da intimidade do rei. Ele tinha total condição de saber tudo. Mas, automaticamente, o que ele fez? A primeira coisa que ele entendeu, depois que ele ficou sabendo de tudo isso, que havia destruído os muros ao redor de Jerusalém, que aqui aponta para a igreja, que aponta para você, a primeira coisa que ele fez foi chorar. Chorou. Neemias chorou. Deixa eu falar algo para você. Chorar é bom. Não estou falando aqui que você viu aquelas crianças que você chega nela e fala assim, o Telzinho está aqui na frente, você pode chegar nela, engole o choro. Daqui uns dias ele vai estar entendendo. Engole o choro, engoliu o choro para quê? Chorar faz parte das nossas vidas. Chorar faz parte das nossas vidas. Tem gente que às vezes fala assim, eu nunca chorei na minha vida. Pois é, eu sou uma manteiga derretida para chorar. Eu choro bastante. Mas deixa eu falar, tem momentos na sua vida que você tem que chorar. Assim como Neemias fez. Sabe por quê? Isso é saudável. E até, às vezes é até necessário. Às vezes quando você perde um ente querido, é necessário o choro. Só que você tem que entender o seguinte. Aqui ele passou 4 meses, ele estava com a tristeza na alma, entendendo que os muros tinham sido derrubados. Ele entendeu o seguinte. O templo estava construído, o templo aqui eu quero apontar para a igreja, para você, como templo do Espírito Santo. Quantos são templos do Espírito Santo aqui? Diga glória a Deus. Só que o interessante é o seguinte, o templo, lá naquela época, era saqueado, porque os muros estavam destruídos. E automaticamente, esse templo, esse muro, ele atrapalhava os ladrões, os saqueadores, de entrar em Jerusalém, entrar na igreja. Um exemplo que a gente teve foi 2 semanas atrás, tentaram roubar os nossos fios aqui. Ficamos sem energia. Depois fomos arrumar, que a gente fez algumas coisas ali, não construímos o muro, mas dificultamos para roubarem, não roubam mais. Por quê? A gente construiu muros? Construiu, porque a gente colocou algo ali que não tem como mexer. Então entenda, na sua vida e na minha vida, na nossa vida como igreja, nós temos que reconstruir muros. Temos que reconstruir muros, assim como Neemias tomou essa posição. Na hora que ele entendeu que ali era um momento espiritual, 4 meses de quarentena, depois de 70 anos, nasceu no meio da quarentena, mas 4 meses ele entendeu o seguinte, eu preciso me posicionar, eu não preciso ficar só chorando, eu preciso entender que a minha guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, eu preciso me posicionar, eu preciso apropriar daquilo que eu sou em Deus. E ele começou a entender isso e começou a declarar isso. Só que o interessante é o seguinte, a igreja, o templo, ele realmente é algo essencial. O Espírito Santo habita dentro de você. Quantos podem dizer glória a Deus? Só que nós temos que levantar esses muros. Para que servem esses muros? Para o inimigo não avançar, para o inimigo não interromper o mover de Deus na sua vida, e você ficar paralisado. Pastor, mas que tipo de muro que a gente pode citar? Vou te dar um exemplo. Um dos exemplos que nós devemos levantar muro. Por exemplo, você está com um problema no seu casamento. E às vezes você, como homem, entra lá na pornografia. O que você está fazendo? Você está dando brecha. Para quê? Para que você possa sair do foco, sair do casamento. Mas para que você faz isso? Porque não tem muros estabelecidos. Trazendo para o casamento esse exemplo, o que seria estabelecer muros dentro de um casamento quando você é tentado por pornografia? Você ser transparente com a sua liderança. Você orar a respeito daquilo. Você não abrir um site pornográfico porque você vai estar alimentando. Então nós, como igreja, nesse momento de quarentena, nós cruzamos o braço e não estamos percebendo o que o diabo está fazendo. Paralisando e calando muitas coisas e destruindo barreiras.
Porque quando você estava envolvido, às vezes, no corpo de Cristo, aqui, como célula, discipulado, como culto, e agora nós estamos retomando, glória a Deus por isso, às vezes, você foi esfriando. E no você esfriar, esses muros foram derrubados. E dentro do casamento, às vezes, você deu brecha. Para quê? Para que o diabo pudesse entrar e destruir o templo que é você. Mas pode ser na sua empresa. Quantas empresas, eu já tive empresas, já falei isso para vocês, que às vezes a gente quer negociar, às vezes, com outros. Negociar com outros concorrentes que estão lá usando de má fé, usando de coisas ruins, erradas, negativas, e às vezes você quer concorrer com ele trabalhando dessa forma. Não entre nessa. Você está destruindo os muros que estão te protegendo como templo. Quando estão entendendo, diga amém. Mas deixa eu falar algo para você. Os muros não resolvem o problema, mas impede que os inimigos avancem para derrubar você. Você tem que entender isso. Os muros não vão destruir o coronavírus. Você usar uma máscara, você está criando muros para não ser contaminado. Mas entenda, você como templo do Espírito Santo, tem visto de fato o diabo tomar posse de espaços da sua vida, onde que há 4 meses atrás você não era tão debilitado como é agora. Então é tempo de nós restaurarmos os muros, construirmos os muros. Não é necessário nós posicionarmos. Um templo, na verdade, protege a nossa vida, mas quais são os muros desse, falando do propósito de Deus em nossas vidas? Sabia que o discipulado, que é o que nós vamos fazer aqui quarta-feira com os adultos, que os jovens têm feito, que os adultos também têm feito, mas que nós vamos trabalhar em equipe, sabe que isso ajuda a você levantar muros na sua vida? Você sabia que você participar de uma célula, seja online ou seja presencial, faz com que você também crie muros na sua vida? Você vir para o culto presencial ou online também faz criar muros na sua vida? Só que eu quero falar algo para você, essa praga vai passar. Eu sei que nós estamos avançando em células online, temos alcançado muitas pessoas lá fora, mas eu quero falar algo para você. Eu não sei contra você, mas é a mesma coisa, sim ou não? Não é. Sabe por quê? Porque a igreja vive por vínculos. Então essa praga tem que ser destruída, nós temos que posicionar, porque quando ela é destruída, e nós passamos a viver uma vida de igreja, onde nós, como visão, nós temos aquelas 3 coisas, né? As 3, tanto as asas, que é a célula, e também o culto, mas nós também temos o leme, que é como se fosse uma aeronave. E esse leme é o discipulado. Nós não podemos abrir mão dessas 3 bases como igreja da nossa visão. Isso vai nos fortalecer, isso vai levantar barreiras e você não vai ser atingido pelo diabo em nome de Jesus. Quando estão entendendo, diga amém. Sinceramente, igual eu falo para vocês, eu percebo que começamos online poderosamente. Vou te dar um exemplo, tinha lives aí com 3.000, 4.000 pessoas, estudo de Apocalipse, como nós vimos com o pastor Luiz. Os cultos, todo mundo assistindo. As lives, todo mundo acessando. Oração do meio-dia do pastor Wilson, um monte de gente. No discipulado de quarta-feira, não vou pedir nem para você levantar a mão. Quantos aqui estão assistindo o discipulado 8 horas? Não precisa levantar a mão, para não te constranger. Mas a cada dia que passa vai diminuindo. Por quê? Porque o diabo está destruindo os muros que foram estabelecidos. Quando você dá um passo para trás e não anda em relação àquilo que é o propósito de Deus como igreja, principalmente como visão que nós temos, que é a célula, o discipulado e os cultos, automaticamente você está destruindo os muros. Os muros estão destruídos e você acaba sendo atingido, porque a força da igreja não está numa pedra viva que sou eu separadamente, está no poder da unidade do corpo de Cristo. Quando nós estamos juntos, o diabo não prevalece. Quando nós estamos juntos, esse muro está sendo reconstruído. Quando estão entendendo, diga amém. Segunda coisa aqui é tempo de meditar. Além de chorar, é tempo de meditar. Tempo de nós confessarmos a palavra, de nós pedirmos, de nós intercedermos, de nós termos uma introspecção. O que é isso, pastor? É você olhar para aquilo que está dentro de você, seus conceitos, seus valores, seus sentimentos. O que tem valor para você hoje? Pensa. Eu, há 18 anos atrás, eu estava perdido com o casamento destruído. Mas o Senhor me achou. Eu conheci o amor de Cristo e conheci o congregar em Cristo, o discipulado, a célula, a igreja, e isso passou a fazer parte da minha vida. Mas nessa quarentena, o que está acontecendo? Muitos irmãos têm cruzado o braço e até chegado a falar o seguinte: a igreja tem sido aquela onde tem mais aglomeração. A igreja está distribuindo lá o coronavírus no meio do povo. Deixa eu falar algo para você.
A igreja ficou 4 meses parado. E essa doença só está aumentando. Agora que as igrejas estão abrindo, nós que somos aqui, elas se espalham. Não, é mentira do diabo. Sabe por que está acontecendo isso? Porque os nossos muros foram destruídos. Porque não tem célula, não tem discipulado. Por mais que tenha, às vezes a gente foi perdendo o gosto. Mas deixa eu falar algo para você. Hoje é tempo de nós meditarmos, de entendermos a nossa posição em Deus, de entendermos que nós temos um segundo semestre, onde nós vamos crescer, prosperar, ter alegria, ter paz, e experimentar o Senhor como nunca antes. Quero declarar que na sua vida você vai experimentar o sobrenatural de Deus, que você nunca experimentou ainda. Sabe aquela presença de Deus, aquela sensação de ser usado por Deus, de desfrutar da provisão do Senhor? É isso que vai acontecer a partir desses dias, em nome de Jesus, na sua vida. Sabe por quê? Isso é promessa de Deus para nós somos filhos. O Senhor não vai negar nada para nós. E a promessa para nós é que nós vamos experimentar do ano da abundante chuva. E se essa chuva não chegou na sua vida, eu quero declarar que vai chegar em nome de Jesus. Apropria disso, toma posse disso e declare isso. Porque esse é o tempo de nós meditarmos e avaliarmos em relação a isso. Nós precisamos de nos posicionar como igreja do Senhor. Mas Neemias foi reconstruir o muro. E depois o que aconteceu? Além da proteção veio tudo isso que eu falei. A paz, a prosperidade, a alegria. Mas Neemias tinha 4 características que nós temos que ter como homens e mulheres de Deus para reconstruir os muros diante das nossas vidas. Às vezes você tem sido abalado por algumas notícias, você tem sido esmorecido por algumas situações, mas Neemias se posicionou com 4 características aqui. E eu queria deixar essas características para você. A primeira característica que Neemias tinha é porque ele tinha uma identidade clara. Você tem que ter uma identidade clara. Qual que é a identidade sua? Sua identidade, se chegar para você, que perguntar quem você é, você simplesmente vai responder: eu sou o filho amado de Deus. Você consegue falar isso? Eu sou o filho amado de Deus. Vira para o seu vizinho e fala: você é um filho muito amado de Deus. Essa é a sua identidade. A sua identidade não é um coitado. A sua identidade não é alguém que é miserável. Não, a sua identidade é que você é um filho amado e você vai prosperar em tudo que você pôr a mão. Essa é a sua identidade. Mas Neemias tinha outra característica. Qual que era a característica de Neemias? Neemias tinha uma aliança. Ele era conectado na igreja. Ele entendia que ele precisava de restaurar os muros para que Jerusalém não pudesse ser atacada. Você também tem que entender isso. A partir do momento que nós fazemos esse casamento com o Senhor, ele é como se colocasse uma aliança no seu dedo. Sabia disso? Você casou com o Senhor, você entregou sua vida, você foi forçado a barra de colocar você assim um revólver na sua cabeça para você aceitar Jesus? Olhei para o André, eu lembrei de alguém ali agora. Um discípulo meu que era vizinho de uma oficina mecânica, André. E um dia, só para abrir esse parênteses aqui, cara recém-convertido, mas ele era muito bruto, gostava de briga e tal. E o cara foi na oficina dele, e ele falou: rapaz, fui para o encontro, recebi Jesus e tal, mudou minha vida. Aí o cara falou assim: não, eu não quero saber de igreja não. Rapaz, você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno e tal. E eles foram pro tapa, ele queria brigar e brigou, falou: você tem que aceitar Jesus, dando porrada no cara. Com você não foi assim. Quantos aqui aceitaram Jesus de coração? Diga glória a Deus. Experiência com o amor de Deus, falou: não, eu quero esse Jesus, eu quero ter um relacionamento com ele. Vamos fazer uma ilustração aqui. A mesma coisa de você ter colocado uma aliança. Só que o problema é o seguinte: você e eu, no meio da caminhada, do casamento, nós destruímos o muro e deixamos o inimigo atacar. E no meio do casamento, às vezes você quer tirar a aliança e jogar fora. Só que tem o outro lado. O Senhor nunca desiste de nós. Por mais que você desista da aliança que Ele fez com você, Ele não vai desistir da aliança que Ele fez contigo. Essa é a promessa de Deus para nós. Então você tem que entender isso. Você tem que ter convicção e entender que você tem que estar conectado à igreja do Senhor. Porque você entregou sua vida para cumprimento de um propósito. E não existe propósito você caminhando sozinho. Quando você entende isso, diga amém. Então entenda isso, você precisa saber isso. Só que o interessante é o seguinte: nós não fomos abalados, meditamos, como eu disse, mas tem uma terceira coisa que ele também tinha. Ele tinha compaixão. Compaixão, não, mas não é só dos perdidos lá fora, não. Ele tinha compaixão daqueles irmãos que estavam na quarentena espiritual, que estavam amedrontados.
Neemias, ele estimulou o povo que estava amedrontado para ajudar ele a construir os muros. Para quê? Para que o diabo, para que os inimigos não entrassem. E você também é um templo do Espírito Santo. E você também sozinho não vai chegar a lugar nenhum. Mas nós precisamos, como igreja, de muitos parceiros. Para quê? Para que nós possamos reconstruir os templos, os muros que foram destruídos durante essa quarentena. Só que tem mais uma coisa que ele tinha. A quarta característica fala de encargo. Nós precisamos ter encargo, disposição, alegria, propósito de viver uma vida de igreja. Deixa eu falar algo para você. Ontem, eu não falei nisso nem para minha esposa, mas como eu fiquei feliz na hora que eu cheguei ontem aqui. Estava tendo discipulado num lugar, outro discipulado aqui dentro, um discipulado lá fora, uma célula ali perto do banheiro, lá fora estava tendo um chá de bebê, aqui estava tendo culto à noite, depois teve uma fogueira lá com arraiá à tarde, mais à noitinha. Falei, glória a Deus, isso é vida de igreja. Esses são os muros sendo reconstruídos. Sabe por quê? Nós ficamos com esse prédio fechado por muito tempo. As pessoas nem vinham aqui. Agora com espaçamento e tudo, com máscara e tudo, está acontecendo na vida de igreja. Isso vai retomar, sabe por quê? Isso vai trazer fôlego de vida para nós. É isso que nós precisamos, de alegria, de motivação, de estarmos juntos, alegrando, vinculados no corpo de Cristo. Foi para isso que nós nascemos. Foi para isso que o Senhor fez uma aliança conosco. Independente que seja online ou seja presencial. Você sabe de uma coisa? Nós não podemos abrir mão de ser igreja. E quando eu falo em abrir mão de ser igreja, eu não estou falando aqui do templo. Porque o templo aqui é você. E os muros têm que ser construídos para você não ser atacado pelo diabo. E um desses muros chama-se discipulado, célula e culto. Nós precisamos de acordar e alertar para isso. Quantos dizem amém? Interessante que por não dar ouvidos, né, para isso que tu está falando. Como eu falei, a igreja é um dos vetores que estão proliferando o vírus do coronavírus aí. Como que está? Sendo que não está nem aberto. Como que pode acontecer isso? Daqui uns dias vai voltar às aulas. Setembro volta às aulas. Aí nós vamos começar o Domingo Kids. Aí o que vai acontecer na hora que começar o domingo? Pode escrever. Em nome de Jesus, essa praga vai passar. Mas se alguém tiver uma gripezinha, não é os 5 dias que ele ficou na aula que contaminou ele, contato com outras pessoas. Não, é 1 hora que ele ficou no culto, kids, com espaçamento e tudo. Por quê? Porque é uma guerra espiritual. Nós temos que entender isso. Neemias entendeu isso. Ele deixou aqueles 4 meses e se posicionou para quê? Para restaurar os muros. Você precisa de entender isso. Interessante que hoje, envolvidos nessa guerra espiritual, eu estou aqui simplesmente para declarar uma palavra para você e para despertar você que hoje o Senhor está levantando aqui Neemias. Homens e mulheres posicionados. Deus está realmente querendo fazer diferença na nossa vida. Homens que nós vamos e não vamos retroceder. Quantos aqui querem avançar? Diga glória a Deus. Interessante que ele tinha uma equipe com ele. Ele não era sozinho. Interessante que quando você percebe o quanto ele vai descrevendo isso, você, no meio de uma guerra, depois que ele vence a guerra aqui, depois que ele reconstrói, até os inimigos reconhecem ele. Minha oração hoje é para te fortalecer. Mas no capítulo 4, verso 17, ele mostra como que ele guerreou. Olha que forma que ele guerreou. 4:17. Os carregadores que por si mesmo tomaram as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava uma arma. Essa é a obra de Deus que nós somos envolvidos. Você não estava envolvido, mas quando você aceitou Jesus, você ganhou uma espada na sua mão e você está envolvido numa guerra espiritual. Mas você tem que, além de fazer a obra, você tem que se posicionar com a outra mão, bem atento, guerreando com os inimigos que vai vir para poder destruir. Sabe por quê? O diabo não quer que você reconstrua os muros. Porque sabe, se você reconstruir os muros, o templo vai estar guardado. E quanto o templo está guardado, ele está feliz e alegre, e quer espalhar o amor de Deus, quer ganhar uma multidão de pessoas, quer pregar o evangelho de Cristo, da graça de Deus. E o diabo não quer isso. O diabo quer que você fique de quarentena, de braços cruzados. Entenda, eu não estou aqui falando para você tirar a máscara, eu não estou aqui falando para você não passar álcool gel, para não guardar, não, eu estou falando para você sair da quarentena espiritual que você está envolvido. Deixa eu te falar, os muros foram derrubados e você foi chamado para poder fazer parte de um grande exército que vai reconstruir os muros nesses
Deixa eu falar algo para você. Meu sonho aqui é que isso aqui seja lotado. Mas eu posso ter 2, 3 cultos. Eu queria ter 3 cultos. Eu queria chegar aqui meio-dia e começar os cultos já. Com esse tanto de gente. Não estou preocupado com isso. Sabe por quê? Eu quero ter alegria. Já que o Caio, que é o baixista, o Braga hoje está escutando, não está podendo trabalhar. O Caio ia chegar meio-dia, tocar 5 cultos seguidos. Ia sair com o dedo aqui calejado. Vai formar discípulo também, tá vendo? Para não salvar para ele. Mas deixa eu falar algo para você. Esse é o desejo do meu coração. Se tiver que encher isso aqui, que encha. Mas para a gente dar uma senha, falou, você vai participar do culto 1, do culto 2, do culto 3, mas ninguém vai ficar paralisado. O diabo tem paralisado, porque destruiu os muros, que seja. A fé que era totalmente renovada, nós viemos aqui de uma Holy Fest cheia de poder, com 500 jovens adorando. Viemos assim, falando, vamos começar a comunhão agora, vamos envolver com a rede de adultos, vai ser uma bênção. Quarentena, 4 meses parado de braço cruzado. É o diabo tentando calar. Só que agora nós estamos posicionando como igreja. E nós vamos desfrutar daquilo que é a promessa do Senhor para esse ano, que é o ano da abundante chuva do Senhor. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Sabe, Neemias, ele correu riscos. Eu também posso correr riscos e você também pode correr riscos. Mas ele decidiu no seu coração fazer a vontade de Deus. Eu te pergunto, qual que é a vontade de Deus? O que você analisa? Qual que é a vontade de Deus? Nós ficarmos cruzados, os braços, com os muros destruídos, olhando a banda passar e morrendo de medo? Não. A vontade de Deus é que, como filhos amados, nós nos posicionemos e reconstruímos o templo, os muros, para que o templo seja guardado. Esse templo é você. Esse templo é você. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora, queria chamar a equipe de louvor. Mas eu queria falar algo para você. Eu queria te desafiar. Eu já tomei minha decisão. Eu quero reconstruir o templo. Eu quero reconstruir os muros. Para quê? Para que o templo seja guardado. Só que eu vou falar algo para você. Eu não consigo isso sozinho. Eu preciso de pessoas que queiram também restaurar os muros. Meu convite hoje para você é esse. Para você restaurar os muros e reconstruir os muros que estavam ao redor do templo, que é você. Como igreja, nós temos tudo para tomar posse de um tempo precioso. Eu preciso de muita ajuda. Eu preciso de muita oração. Eu preciso que nós possamos, assim como Neemias, da mesma forma que nós estamos com a espada na mão, guerreando contra Satanás, do outro lado a gente vai ter uma mão, construindo uma obra que o Senhor confiou para nós nesse tempo. Não é tempo de ficar paralisado, é tempo de tomar posse das promessas do Senhor para nós. Seja em qualquer área da sua vida, seja no seu casamento, na sua empresa, na sua célula, no seu ministério, Deus tem promessas para nós e tem um propósito para cumprir. Eu decidi cumprir a vontade de Deus. Neemias decidiu também cumprir a vontade de Deus. E o meu convite para você é que você se ajunte a nós nesses dias, para que nós possamos reconstruir esses muros e nos guardar das ciladas que o diabo tem lançado e das setas que o diabo tem lançado diante do templo. E esse templo é você. Como igreja, nós temos tudo para poder, como pedras vivas, avançar e experimentar do maior crescimento, da maior chuva abundante que nós já experimentamos até agora. Você pode ter certeza disso. Tem um semestre muito cheio. Nós vamos voltar a ter encontros lá no Sarsa. Nós vamos ter poder de Deus se manifestando, encontros de jovens, encontros de adultos. A glória de Deus vai descer. Crianças vão ser convertidas. Vamos ser realmente reconhecidos por espalhar o amor de Cristo. Mas que para isso aconteça, nós precisamos restaurar os muros. Você precisa entender isso. Deus nos confiou uma obra e nós não podemos ficar paralisados. É tempo de nós organizarmos. Nós estamos num hangar, onde nós estamos preparando para decolar. Nós, como igreja, somos uma aeronave que vamos decolar. Sabe para quê? Para quando chegar no dia 21 de novembro, nós vamos batizar como igreja, só aqui em Santo André, mais de 200 pessoas. Com supervisão, 500 pessoas. Lá vai ser a conquista. Mas no dia 13 de dezembro, nós vamos fazer uma grande festa da colheita. Sabe para quê? Para celebrar os frutos que o Senhor vai nos dar nesses dias. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Eu queria que nós cantássemos essa canção. Eu queria que nós estimulássemos a nossa fé. Porque Deus hoje está levantando Neemias aqui, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu vou construir minha vida. Declare isso. A nossa vida pertence a Ele. Meu fundamento, eu vou confiar.
de Deus. Deixa eu te falar, Neemias primeiro chorou, depois ele meditou, depois ele teve atitude. Deixa eu falar, no meio dessa pandemia tem muita gente falando, faz isso, faz aquilo que vai combater o coronavírus. Mas eu queria te receitar uma terapia para esse tempo, onde vai lançar fora todo o medo da sua vida. É você tomar atitude assim como Neemias fez. Restaura os muros da sua vida. Deixa eu falar algo para você. Reconstrói esses muros para você não ser abalado com essas setas malignas que estão sendo lançadas na sua mente. Se você fazer isso, eu quero garantir para você, você vai desfrutar de uma terapia espiritual fenomenal. Sabe o que é? É sua fé ser retomada. É você ter uma fé fortalecida e você declarar que é filho amado de Deus e apropriado das promessas de Deus para a sua vida. Quero declarar sobre você uma vida abundante, uma semana onde você vai testemunhar o favor, a bondade, a graça de Deus sendo liberada. Quero declarar sobre a sua vida uma semana cheia de vitória, de alegria, de paz no Espírito, onde você vai restaurar todos os muros que foram caídos. Eu abençoo a vida de cada um de vocês e declaro que são abençoados em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Dê uma salva de palmas bem alto.